Você já se viu em uma situação onde não importa o que você diga ou faça, você é o vilão da história? Onde cada tentativa de explicar só parece piorar as coisas? Onde você percebe que a outra pessoa já decidiu que você é culpado e nada vai mudar isso? Hoje a gente vai falar sobre uma das lições mais difíceis e libertadoras que eu aprendi. Às vezes, a coisa mais sábia que você pode fazer pela sua paz mental é aceitar ser o vilão na história daquela pessoa. Parece contraditório, eu sei, mas fica comigo, porque essa pode ser a chave para uma liberdade que você nem sabia que precisava. Oi, aqui é a Marina e bem-vinda ao meu canal, onde a gente vai explorar filosofia de forma prática e navegar nos desafios da vida real. Antes da gente mergulhar no tema de hoje, eu quero deixar algo bem claro. Eu não estou falando sobre situações onde você realmente fez algo errado e que você precisa assumir sua responsabilidade. Isso é importante, faz parte da maturidade emocional. Eu estou falando daquelas situações onde, independentemente da realidade objetiva, a outra pessoa construiu uma narrativa onde você é o vilão. E nada, absolutamente nada, vai mudar essa percepção. Como médica que trabalha com cuidados paliativos, tenho visto como relacionamentos não resolvidos podem pesar nos momentos finais. E como alguém que passou por uma transição de gênero, enfrentou muitos preconceitos, eu sei muito bem como é ser mal interpretada e ter minhas intenções distorcidas. Então vamos explorar quando aceitar ser o vilão na história de alguém pode ser não apenas necessário, mas profundamente libertador. Um dos maiores enganos que cometemos é acreditar que podemos controlar como os outros nos percebem. Os estoicos já entendiam isso há mais de 2000 anos atrás. Epicleto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. A verdade incômoda é que a percepção que os outros têm de nós está completamente fora do nosso controle. A gente pode influenciar, claro, mas a gente não pode determinar. Pensa nisso. Cada pessoa vê o mundo através de suas próprias lentes, coloridas por suas experiências passadas, por seus traumas, por suas crenças, por suas necessidades emocionais. Quando alguém decide que você é o vilão da história, frequentemente isso tem mais a ver com a narrativa interna dela do que com você. Já parou para pensar que duas pessoas podem testemunhar exatamente o mesmo evento e ter interpretação completamente diferente? Não porque uma está mentindo, embora possa ser verdade, mas porque literalmente elas veem as coisas baseadas em quem elas são. Quando entendemos isso profundamente, começamos a perceber o quanto de energia desperdiçamos tentando controlar o que não é controlável. Agora vamos falar um pouco sobre o preço que a gente paga quando a gente recusa aceitar que, para algumas pessoas, a gente sempre vai ser o vilão. Eu sei, você já se pegou ensaiando mentalmente argumentos para provar seu ponto, repassando conversas passadas, pensando no que você tinha que ter dito, perdendo literalmente noites de sono, tentando encontrar as palavras perfeitas para que finalmente aquela pessoa veja seu lado. Esse é um dos maiores roubos de energia que a gente permite em nossa vida. Certa vez, uma enfermeira me disse algo que eu nunca esqueci. Ela disse assim: Marina, a gente tem energia limitada. Então, gasta com quem está disposto a entender, não com quem já decidiu que não vai entender. E Nietzsche falava sobre como o ressentimento e a fixação no passado drenam nossa vitalidade, nossa vontade de potência. Cada minuto gasto tentando mudar uma percepção é um minuto roubado da sua capacidade de criar, de amar e de viver plenamente. E sabe o que é o mais irônico? Quanto mais desesperadamente a gente tenta provar que não somos o vilão, mais parecemos culpados aos olhos de quem nos julgou. Então, o que acontece quando a gente finalmente aceita que para essas pessoas a gente vai ser o vilão, não importa o que faça? A gente encontra a liberdade. Eu lembro de um paciente que carregava um peso de um relacionamento rompido com seu filho. Por anos, ele tentou explicar suas ações, justificar decisões passadas, nada funcionou. Seu filho já tinha criado uma narrativa onde o pai foi o grande vilão da vida dele. Um dia esse paciente disse: hoje eu percebi que eu posso aceitar que eu sou o vilão da vida dele. Não porque seja verdade,
mas porque lutar contra isso está me matando. E nas semanas seguintes eu testemunhei uma transformação. A paz que ele encontrou não veio da reconciliação com o filho. O filho manteve a posição dele, mas de uma reconciliação interna. Ele parou de lutar contra uma percepção que ele sabia que não podia mudar. Jung chamaria isso de integração da sombra projetada, a capacidade de aceitar que às vezes servimos como tela para as projeções negativas dos outros, sem que isso defina quem a gente é, mas você deve estar com uma pergunta crucial. Quando a gente deve aceitar seu vilão e quando a gente deve tentar esclarecer o mal-entendido? E a resposta é que não existe uma fórmula, mas tem algumas coisas que podem ajudar a gente a pensar sobre. Então, primeiro, pergunte-se: essa pessoa está disposta a mudar de perspectiva? Há sinais de que ela está disposta a considerar o seu lado? Ou cada tentativa de explicação só reforça o lado dela? Segundo, qual é o custo emocional para você? Se essa situação está consumindo sua energia, afetando seu sono, sua saúde mental, talvez seja a hora de reconsiderar o quão mais você está disposto a investir. E terceiro, qual a importância desse relacionamento na sua vida? Tem relações que valem apenas esforços extraordinários, mas tem relações que talvez não justifiquem esse desgaste. E por fim, pergunte-se: o que a sabedoria estoica recomendaria? Foque no que está sob seu controle, suas ações, intenções e respostas, e pratique o desapego do que não está, as percepções e julgamentos alheios. Durante minha transição de gênero, eu aprendi que algumas pessoas nunca me veriam como eu realmente sou. Para elas, eu seria sempre um personagem que elas criaram na mente delas. Lutar contra isso é como nadar contra uma correnteza. É impossível de vencer. Mas aceitar isso, não como verdade, mas como a realidade delas, foi um dos atos mais libertadores da minha vida. E existe um ditado que sempre me traz conforto, que é o seguinte: o tempo revela a verdade. Quando você sabe quem você é, quando você está em paz com suas intenções e ações, pode confiar, a verdade eventualmente vai vir à tona. Talvez não para todos, talvez não imediatamente, mas para quem importa essa verdade virá. Eu já testemunhei inúmeras situações onde alguém foi injustamente rotulado como vilão, apenas para depois, pelo tempo, pela história, mostrar o contrário. Enquanto outras pessoas que eram heróis, a história mostrou ser vilão. Sêneca dizia: o tempo revela todas as coisas, é uma tagarela que não sabe guardar segredo. Enquanto isso, sua tarefa não é convencer o mundo inteiro da sua verdade, mas viver de acordo com ela, ser fiel a quem você é, independente de quem os outros pensam que você seja. Quando você liberta sua energia da necessidade de aprovação universal, você redireciona ela para o crescimento, para a criação de conexões genuínas, com aqueles que realmente importam e aqueles que realmente estão dispostos a ver você. E lembre-se, para cada pessoa que você insiste em ver como vilão, existem outras pessoas que reconhecem a luz dela. Então, escolha conscientemente onde focar essa atenção. Aceitar seu vilão na história de alguém não significa admitir culpa de que ela não existe. Não significa desistir do relacionamento e certamente não significa ignorar um feedback legítimo sobre nosso comportamento. Significa reconhecer os limites do nosso controle sobre as percepções alheias. Significa fazer as pazes com o fato de que, às vezes, não importa quão puras sejam nossas intenções, a gente vai ser mal interpretado. E mais importante, significa escolher nossa paz em detrimento da validação externa. Como eu aprendi em minha jornada pessoal e profissional, a verdadeira liberdade não vem de convencer todos a verem corretamente, mas de nos libertarmos da necessidade dessa aprovação universal. Se você está lutando com uma situação onde não importa o que você faça, você é visto como vilão, talvez seja a hora de considerar aceitar esse papel na narrativa daquela pessoa. Não como verdade, repito, mas como a realidade delas. Pode ser um ato de autocuidado mais profundo que você pode oferecer a si mesmo. Então, bora?
porque cada dia é melhor que ontem.